Êxodo 3, 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeiros, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimes. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Pode sentar, querido, dando glórias a Deus. Queridos, olha que interessante. Todos nós conhecemos Moisés, sabemos a potência que ele foi no reino de Deus. Moisés é chamado com uma grande responsabilidade, mas antes disso, Moisés ele tomava conta das ovelhas do seu sogro Jetro. Olha que interessante que ele sai do lugar que ele estava e após apacentar, ele é direcionado a um Monte Horebe, um monte de Deus. Ali vai ser você bem rápido e objetivo nesta palavra para você entender. Ele sai daquele local, vai para o Monte Horebe e no meio do caminho ele encontra uma sarça que consumia, que pegava fogo, mas não consumia. Após ele adentrar em um ambiente separado, o próprio Deus vai falar com ele: Moisés, Moisés. Em umas traduções vai dizer sandália, em outro vai dizer sapatos. Retire a sandália ou o sapato dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Logo de início podemos entender que o nosso Deus, ele não aceita entrar na presença dele de qualquer maneira. É preciso ter uma atenção, é preciso ter uma intimidade, é preciso ter uma santidade diferenciada para Deus poder se abrir mediante a nós. E é fato nós entendermos que ali começa uma intimidade diferenciada, porque o nosso Deus Todo-Poderoso já sabia o que o povo dele estava passando. Moisés vai ser uma referência para o povo de Deus. Só que Deus sempre necessita, não que Deus necessita de uma pessoa, Deus ele precisa de uma pessoa disponível. Repita comigo: disponível. Então, se nós estivermos disponível para um ambiente propício, para o ministério de Jesus, para aquilo que Jesus irá nos entregar, Ele sim irá derramar sobre nós aquilo que Ele tem para derramar. Observe que primeiro Moisés ele tira a sandália, depois começa uma intimidade de um diálogo de o próprio Deus com o próprio Moisés. O próprio Deus já sabia. E Deus ele se revela da forma que sempre Deus vai se revelar. E Deus começa a dizer: olha Moisés, eu sou Deus de seus pais, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e também de Jacó. Eu estou vendo a aflição que meu povo está passando, eu sei a perseguição que meu povo está sofrendo. E também eu desci literalmente para julgar, para assumir, para tão somente corresponder às coisas que estão acontecendo. Você vai ver no versículo 7. Deixa eu voltar aqui rapidinho. No versículo 7 que vai dizer: e disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Quer dizer, o povo de Deus, tudo que ele passa, Deus sempre está ligado a o que o povo está passando. Você não está passando prova, não é à toa. Deus está ciente do que você está passando. Deus sabe da sua situação. Você acha que Deus vai ver os seus filhos padecendo
e vai ficar de mão fechada, como a gente diz, sem se levantar do trono, ou mesmo sentado, não julgar nossa causa, não, queridos. O nosso Deus sabe o que está fazendo. Só que o nosso Deus, Ele age no momento certo e também na hora certa. E vai dizer mais: tenho escutado o seu clamor. Olha que interessante. Mesmo o povo padecendo, mesmo o povo passando por dificuldade, Deus está dizendo: o meu povo está passando por dificuldade, só que ao mesmo tempo quem está clamando, eu ainda estou escutando ao clamor dele. Só que a intimidade que Deus tem com Moisés é diferenciada. Observe o desafio que Moisés vai ter. Ele vai ter um desafio com o faraó, com o próprio Deus, para levar o nome dele, e com o povo. Aí Moisés vai dizer: então, eu vou o nome de quem está? Aí ele vai dizer: sim, é simples, Moisés. Você vai no nome do Eu Sou. Você vai dizer: o Deus do meu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó que está me enviando. Por quê? Querendo ou não querendo, é uma questão política. A gente que se aprofunda nisso, a gente vai entender. Uma questão política não é qualquer um que vai se apresentar. Imagina eu, apenas um diácono chegar e falar: olha, Deus me deu uma revelação, pai. Você vai ter que liberar o povo dele. E não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai mediante a uma pessoa de autoridade. É qualquer um que vai ao juiz, querido? Não é. É qualquer um que vai a um advogado, a não ser independente de uma causa. Não é. Tem que saber por que está indo. Tem que saber por causa da causa. Qual causa é que eu estou indo? E qual respeito eu estou indo? E quem está me enviando? Então Moisés não se colocou como uma pessoa que tipo assim: se eu chegar lá ele já vai liberar. Mas Moisés sabia a quem estava enviando ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí o próprio Deus vai dizer: olha, quando você chegar lá diante a Faraó, fala que o Eu Sou foi quem me enviou. E quando, aí Moisés vai dizer, e mediante ao povo, vai dizer: o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Porque o povo sempre vai querer dizer: você está indo no nome de quem? Nós iremos sair no nome de quem? E aí ele diz: vai no meu nome, cara. Vai no nome do Eu Sou. Eu estava escutando esse Eu Sou, ecoava grande dentro de mim. E eu estava pensando: Deus, mas o nome do Eu Sou, ele está dizendo: eu sou tudo. E aí eu anotei, segura, queridos. Aí eu anotei aqui, e Deus diz assim: eu sou o Deus do passado, eu sou o Deus do presente, eu sou Deus do futuro também. Eu não ouço conselho, também não peço favor. Eu não devo a ninguém me engana e nem se oculta de mim, pois eu vejo tudo. Eu sou. Glória a Deus, Você não está entendendo, queridos. Eu anotei mais, e ele ainda diz mais: eu sou o primeiro e o derradeiro, sou absoluto, o que era e o que há de vir, sou dono de tudo, não há nada que possa me dar, pois até tu és meu. aleluia, Aleluia. glória a Deus, glória a Deus. Oh, papai. Ele ainda diz mais, e na prova, Reginaldo, ele está dizendo: quem fecha a boca dos leões e livra Daniel do Egito, livra o meu povo, o meu nome é fiel. Quem andou com 6 jovens na fornalha de fogo, ele é o Eu Sou, querido. E no sacrifício, sou eu que pus o ferrolho no mar
fiz a água da rocha jorrar, eu consumi a oferta de Abel, acendi a coluna de fogo e o altar de Elias e a sarça em fogo. Sou eu quem abriu o mar vermelho e nele afoguei o algoz do meu povo. Não há quem impeça o meu agir, sou todo poderoso. Então ele é o só, queridos. Não há nada que possa escapar do nome do nosso Deus. Ele continua agindo. Se o povo está no aflito, ele é a solução. E às vezes nós não entendemos que quando ele manda, ele garante. E demais, e Reginaldo, se eu não estiver vendo nada, aí Deus está dizendo: eu sou Deus do céu, sou Deus da terra, sou Deus de paz e também Deus de guerra. Eu sou calmaria, sou reboliço, sou livramento, eu sou teu amigo. Você está entendendo no nome de quem tu vai? Aleluia. Não é no nome de qualquer um, queridos. E ainda diz mais: eu sou Deus de longe, sou Deus de perto, sou Deus que manda e desmanda e opera. Eu sou. E aí você vai dizer: na enfermidade, mas não. Simplesmente ele manda na morte, ele manda na vida, ele manda embaixo e também manda em cima. Ele manda no tempo, manda nos reis e ele manda também em tudo. Não há enfermidade, não há enfermidade que possa suportar o nome do eu sou. E eu entendo, queridos, que quanto mais nós buscamos ao nosso Deus, mais nós temos intimidade com Ele. E Moisés pôde ver tudo que realmente Deus queria fazer mediante ao chamado de Moisés. Depois ele recebe mais poderes para mostrar para os homens a quem ele foi chamado. Mas quando Deus nos separa, queridos, para uma grande obra, não tem como nós escapar. O chamado, ele vem carregado de uma grande consequência de que tanto de bens como de maus que nós iremos enfrentar. Pessoas que não aceitam o chamado. Nós temos que mostrar alguma coisa para dizer que é Deus na nossa vida. Então o chamado de Moisés, acredito eu, que foi um chamado extraordinário. Talvez você deve estar se perguntando: no nome de quem que eu vou? Vai no nome do eu sou. Aquele que começou uma obra, queridos, é fiel para aperfeiçoar. E às vezes nós não compreendemos, porque Deus nos chama, porque há uma grande obra a ser entregue em nossas mãos. E é por isso que Deus nos prepara nos mínimos detalhes. É uma intimidade que Deus faz. Moisés, ele vê uma coisa que só queimava e não consumia. Era um momento de intimidade. Era um momento de dizer assim: olha, Moisés, você está vendo isso aqui? É simples, mas é o que chama a atenção. O ministério começa assim, no simples, mas chama a atenção. E isso nós precisamos entender, que todo chamado acarreta disso. Nós iremos passar por diversas coisas, queridos, no nosso ministério, mesmo no alto ou mesmo no baixo. E eu anotei aqui: quem toma conta das coisas de Deus, Deus sempre se sobrecarrega. Ele agora está dizendo: é comigo e é contigo. Porque nós acarregamos o chamado, mas quem te confiou foi o próprio Deus. Então quem toma conta das coisas de Deus se sobrecarrega e diz: agora é comigo. Que às vezes nós ficamos preocupados com o chamado de Deus, com o que Deus nos confiou. Ah, foi ungido, e agora? Sempre é assim. Quando é ungido vai vir prova.
aperfeiçoamento. Não é a prova que vem mediante a você ser ungido ou você ser chamado. É o que vem após ela, o seu aperfeiçoamento. Então nós vemos que as coisas de Deus é nos forjando a cada dia, é nos trazendo para perto uma intimidade ímpar entre eu e Deus. Então não é diferente, Raquel, quando Deus nos chama para um propósito e sempre a gente está dizendo: eu não posso, eu não sei falar, para mim não dá, como isso vai acontecer, como vai ser. A responsabilidade de Moisés era levar o nome de Cristo, era conduzir um povo, e não era qualquer um, não era 2, 3 pessoas, não era abrir um ministério, é conduzir um povo. Então o chamado de Moisés vinha carregado de várias consequências, de um homem que possivelmente não iria abrir o coração, mas o próprio Deus disse que ia abrir o coração e também ia fechar, porque era Deus que estava no controle de tudo. Talvez Deus estava forjando o caráter de Moisés, dizendo: olha, Moisés, nem tudo vai ser abrido no tempo que você quer, nem tudo vai ser liberado no momento certo, mas eu estou te dando um sinal para você entender que tem coisas que vai trancar no momento certo e também tem coisas que vai abrir no momento certo. É verdade, Deus. Eu creio. E o ministério é assim. Tem horas que vai ser derramado, tem horas que vai ser trancado, para a gente aprender a se balancear como Deus está nos chamando. Aqui é dado e mais é cobrado. Foi dado para Moisés, até ele entender o que ele estava levando nas costas. Era um cargo elevado, compromisso, chamado, responsabilidade, autoridade. E ele sabia que não iria enfrentar qualquer pessoa. Então quem se prepara hoje para o ministério, você não vai encontrar qualquer pessoa, você não vai ministrar qualquer coisa, você não vai falar qualquer coisa. Você precisa ser preparado para uma grande obra que Deus está para te entregar. E essa era a responsabilidade de Moisés, carregar o peso do nome do Eu Sou nas costas. Quando perguntarem em nome de quem você está indo, era o nome de Eu Sou, querido. Foi Ele que me enviou para esse ministério, foi Ele que me enviou para esse grande chamado, que as pessoas sempre querem entender. Quem te enviou, pastor Diego? O Eu Sou. E tudo que nós fazemos aqui na terra, o Eu Sou precisa estar à frente, senão as coisas não fluem, querido. Ministério que não flui é porque não tem o nome do Eu Sou na frente. Chamado que não flui é porque não tem o nome do Eu Sou na frente. E é por isso que nós entendemos que existem 2 tipos de casas: casa alicerçada sobre a areia e a outra sobre a rocha. Nós primeiro alicerçamos a nossa vida sobre a rocha para as coisas que virá no nosso ministério. Então há um firmamento de um chamado da parte de Deus sobre as nossas vidas, para quando chegar o dia mau, a tempestade, o vento, nós sabemos suportar. Porque nem todos, queridos, vai viver só de tempestade. Vai chegar um momento que vai cessar. E quando cessa, vem a abundância. Então nós passamos por um momento delicado de ajustamento, de preparamento, de poder, de revestimento, para suportar o chamado que Deus nos entregou e que Ele vai entregar lá na frente. Presta atenção. Talvez Deus está te preparando agora para o que você vai viver lá na frente. Tem gente que só sentiu só um pouquinho, já chora, já cai anestesiado. Imagina se Deus derramar tudo que Ele quer derramar. Toda vez que tem busca, santidade,
Deus ele começa a se revelar da forma que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer ter um momento de transparência conosco. E eu estava pensando na minha casa, poderia bem Deus usar uma ovelha para falar com Moisés, mas Ele se revela como Ele quer. Ou Ele poderia abrir o céu, descer pelo menos uma luz. Você olha, Moisés, hoje eu te revelo algo íntimo. Mas não, Ele queria se revelar no meio de uma sarça. Talvez você não está entendendo. E tem formas de Deus se revelar. Como Deus está se revelando para você? De qual forma Deus está se revelando? No meio da tempestade? No meio de uma criança? No meio do seu trabalho, na faculdade, no centro de estudo? Deus tem suas formas de falar. E às vezes nós não entendemos porque é simples. Só porque uma flor balançou, nós não entendemos que é Deus falando conosco. Meu Deus. E se uma ovelha daquela virasse e dizer, Moisés, hoje Deus fala contigo. Na simplicidade, nós esquecemos de escutar a voz de Deus. A gente só vê Deus nas coisas grandes. Quando você vê o mar, as coisas pegando fogo, é Deus. Quando vê as coisas brandas, suavemente, Deus não está aí não. É aí que nós se engana. Que na simplicidade, o nosso Deus ele se revela. Então aprenda a distinguir o que Deus tem para revelar para você. É no seu quarto, foi falado, Mateus 6,6. É no seu trabalho. Tem horas que eu estou no meu trabalho e eu não entendo o que é isso. E já começa a falar língua, mas me imagino que se deixar. E se dá oportunidade, a gente entra no mistério. E é assim. O momento que você se liga com Deus, você já quer falar língua. Aí quando o pastor falou pela verdade, estou no carro, acho que quase meia hora do meu trabalho, na minha casa até do trabalho, falando língua estranha. Chega lá, bateu. E é assim. É todo momento nós temos que estar ligados com Deus. Tem momentos que Ele vai dizer agora. Quantas vezes lá no meu trabalho, eu já vi Deus falar profundamente com as pessoas e eu virar assim, com as pessoas chorando, só no vaso do louvor. Então Deus quer nos usar para um grande desataque virar sobre nós. Só o pastor recebeu. Deus quer nos usar para um grande desatar lá na frente. E às vezes nós não entendemos. Esses dias eu coloquei um louvor lá. E aí minha chefe estava louvando lá no fundo. E aí eu fico na minha, eu fico na brisa. Porque Deus tem seus meios de trabalhar. Não force a barra. Deixe Deus fazer o serviço. Mas é muito forte. Não force a barra. Tem gente que insiste demais, vamos para a igreja. Acaba forçando a barra. Você acaba atrapalhando o trabalhar de Deus. Eu falei até pouco tempo isso. A minha avó era assim. Minha avó era quando meu irmão pegava muito no pé dela. Eu chegava na simplicidade do irmão. Você tinha uma oportunidade de ir para a igreja. Deus quer trabalhar na sua vida. Ela não foi por causa do meu irmão. Ela foi por causa da simplicidade. Nosso irmão muito chato, pega muito no meu pé. Ele vai ser muito crente. Então o nosso chamado, Deus está falando de chamado. O nosso chamado, ele é diferente. O seu chamado sabe distinguir o que Deus quer fazer. Tem um chamado que já vai para o lado, outro é chamado da simplicidade. Então o nosso chamado é esse, Thaís. É no mesmo no computador falando com o chefe e já desenrolando o rolo. Então nós precisamos entender. E aí virar os frutos. Os frutos de Moisés foram lá para frente. Aí depois de uma cacetada de coisas que ele já passou. Não vai ser fácil, queridos. Também não vai ser difícil. Mas todavia, Deus está lá no controle de tudo. Creia tão somente que quem te chamou foi Deus. Não, olha para esse irmão que está do seu lado. É assim, quem te chamou foi Deus. Na hora de parar, quando pensar em parar, pare para olhar para trás lá, tudo que passou, deixar tudo para trás, queridos. Porque o nosso chamado é esse.
grande, pastora. A gente só pensa e fala, meu, é incrível, eu finalizo, que tudo que acontece na nossa vida, a gente só pensa em desistir e sair da igreja. Por quê? Pelo menos dizer assim, não, eu vou largar aquela prova lá, estava aquele desviado. Pensa isso. Mas na igreja tem que ser o alvo. Amém, queridos? Que essa palavra fique no seu coração. Não desista do seu chamado. Deus está falando com alguém aqui. Não desista do seu chamado. Deus tem coisa grande, Gabriel. Deus tem coisa grande. O nosso chamado é assim. Vai vir pancada. Volta isso. Vai vir pancada. Mas vai valer a pena. É necessário umas pancadinhas para ajustes. Eu já passei por isso, querendo a pasta. Vale a pena. Não é não, pastorzão? Vale a pena tomar umas pancadinhas de leve. Para você entender que o evangelho não é só flores. Tem alguns espinhos no meio. No início do meu chamado, queridos, lá 11 anos atrás, as pessoas só pregavam flores para mim. O evangelho é da hora. Não é da hora nada. O meu foi pancada. Eu tive que aprender. E assim eu vim aprendendo no meu ministério. Até o aperfeiçoamento da parte do Pai. E hoje eu entendo que eu preciso passar por uma perseguição, por uma dificuldade, para poder Deus ou me exaltar, ou me dar estrutura, ou para me elevar espiritualmente. Isso é a grande causa do nosso ministério. Você precisa passar por alguma coisa para você aprender. E alguma coisa você está aprendendo. Então o outro diz, né? Está machucando, né? Mas está te ensinando, né? E é assim. Amém? Que Deus abençoe essa